Quando você tem harmonia e respeito entre sogra e nora, qual a probabilidade do relacionamento entre o cônjuge não dar certo até o final dos tempos? É grande. Existe a probabilidade. É grande porque se a sogra estivesse errada e o genro agride, ele agride nela a própria filha com quem ele está casado. A filha não vai ficar feliz que a mãe dela seja agredida pelo genro. O que é que tem que haver? Nós vamos praticar a linguagem não violenta, aprender empatia, porque a sogra cuida de alguns netos, tem um marido machista que não contribui com nada em casa, ela vive quase sempre estressada pelos afazeres da casa, e um dia ela pode tratar o sogro de forma um pouco inconveniente, tratar o genro, no caso, inconveniente. Falta empatia em todos nós. O que é empatia? É olhar a vida a partir do outro. Marido e mulher tem que entender, nós não temos um comportamento linear. Hoje, além de perder meu sobrinho, foi sepultado às 8 da manhã, passando de outros conflitos, tratando de outras situações de aconselhamento muito difícil, passou um dia muito doente de alma. Foi muita graça para eu estar aqui. Não estou morrendo de felicidade hoje. É lógico que estar com Deus não tem interferência. Mas há acontecimento ali à nossa vontade, quando você quer ajudar e você não consegue, quando a pessoa liga para você, irmão Faustino, pelo amor de Deus, me ajude nisso, interceda diante de Deus, ele me tem como final da linha. E eu derramo a alma perante Deus e Deus não responde. Deus diz não, vou fazer diferente. Você é humano, você também se desgasta muito. Então falta empatia, que é um dos pilares da inteligência emocional. E a gente precisa aprender isso mesmo, em cenário como esse. A sogra, às vezes ofendeu o genro, foi agressiva, não é a forma dela ser, ela está num estado de estresse alterado, e ninguém escolhe ficar estressado, como alguém não escolhe ficar gripado. Mas logo nós vamos conotar como estúpido a pessoa que tem um momento de descontrole emocional, por estar nos seus limites de resistência mental, física, etc. Fala. O domínio, a mulher ter sido objeto e ter sido muito tempo dominada pelos homens, não faz parte do castigo que ela teve quando ela pecou também? Quando a Bíblia diz assim que seu desejo será para o seu marido e ele te dominará. Não tem nada a ver. Numa perspectiva rabínica, era, a partir do cristianismo não é mais, porque todos os apóstolos, como Pedro, primo dos apóstolos, fala: maridos, vivei a vida do lar com inteligência e com sabedoria, sabendo que a mulher é a parte mais frágil, no sentido físico, mas não é mais frágil que vai pecar mais, que vai errar. Quando Paulo estabelece o padrão divino para o homem, é a coisa inédita. Nenhum rabino suportaria isso. Amar a esposa com Cristo, é uma igreja, é amor sacrificial. Essa forma consequente de tratar a mulher é uma tradição da cultura, de que até 1900, eu não lembrei a data, a mulher não tinha alma, a mulher era sub-humana, era inferior, não tinha alma. Mas se fosse isso, em Jesus, tinha acabado, porque Paulo fala: a primeira Eva entrou o pecado, pela segunda entrou o Salvador. Então, a segunda Eva teria remido, a primeira provavelmente teria cessado. Não tinha mais agressividade. E tem. Está muito na cultura dos homens essa questão de ser fisicamente mais forte, ser racionalmente mais enfática, etc. Uma cultura de dominância. Mas há alguns lugares na África, algumas tribos, onde as mulheres que massacram o homem, mandam no homem mesmo. É um sistema de família matriarcal, baseada na mulher. Se as mulheres tivessem dominado a parte do mundo ocidental, seria o contrário. A mulher estava matando o homem aí, com
chicote, com veneno de rato à vontade, porque é uma dominância. Mas é uma questão cultural, da tradição. É diabólica até. Tem todas as culturas, escola e tudo, e não vai prender ler Maria da Penha, Maria do Penha, Maria do Penha, ler não vai resolver. É uma questão cultural, estrutural, da família. Já tudo que se faz para a criança é machista. O quarto dele de azul é machismo. O quarto dela de rosa é machismo. Comprar um caminhão e um tanque de guerra para ele, pequeno, é machismo. Compra uma boneca para ela, é machismo. Compra jogo de cozinha para ela, brinquedo, é machismo. Por que é machismo? Quem falou que ela vai ter que ser eterna escrava de cozinha? Não está escrito isso. Quem falou que ele tem que sair com um caminhão atrapalhando todo mundo, um tanque de guerra? Se eu tivesse menino, eu ia comprar o mesmo brinquedo para o José. Dá um tanque de guerra para ela, um avião, um fuzil, não dá isso. Mas dá para ela. O José teve fogãozinho. José cozinhou o tempo todo, porque panela cozinhava lá, cozinhou, tinha dinossauro, tinha tudo. Mas eu vou contar mão de tudo. Quarto de criança neutro, quando ela crescer, pinta a cor que ela quiser. Ela não sabe se rosa é melhor? Cor de rosa aí, azul, coisa. Quem falou que rosa é cor de menina e quem falou que azul é coisa de homem? Eu sei quem falou. Voltando ao Você caso sabe de sim, eu sei quem falou também, mas só que... Voltando ao caso de sogra e relacionamento familiar, quando no começo de casamento, principalmente, que o casal se casa e está começando a ter os primeiros ajustes, os primeiros desentendimentos, aí a mulher, às vezes, ela pega e vai para a mãe dela, que era amiga dela, e fala: mãe, aconteceu assim, 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 assim. A mãe até aconselha, tudo, ela volta para casa. Ela se entende com o marido, eles se ajustam, mas a mãe, a sogra, não participou daquele ajuste, ela não viu que se ajustar. No outro momento, acontece alguma coisa, não sei o que, a mulher pode ser com o homem também. Aí ela vai para a mãe. Mãe, aconteceu assim, 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 assim. Aí ela volta, ela se conserta com o marido, aquele é um momento, estão se ajustando. Aqui ela se consertou. A sogra está sabendo que as coisas só estão dando ruim para a menina. Então, qual é a forma que você comunica para sua mãe, enquanto esposa, né, ou então para sua sogra? Você está comunicando que vocês vivem só em pé de guerra. Quando a Bíblia fala a casa, cada um se aparte do pai e da mãe e constitua a sua casa, é interessante isso, porque você vai fazer a sua nova cultura, você vai ter um ajuste, mas à medida que você levar informações do que acontece na sua casa, você vai dar um histórico para as pessoas acreditarem que daquela forma que você está falando é que está o seu relacionamento. E as pessoas vão se doer, as pessoas vão se sentir tristes com o que a filha está passando, ou com o que o filho está passando. Né? O filho passa na casa da mãe todo dia no trabalho porque é caminho. Aí ele passa, come alguma coisa e vai para casa. Ele vai ter dois conflitos. Um, ele vai chegar em casa, ele não jantou e a esposa, no começo de casamento, está arrumando aquela comidinha e ele não chegou para jantar e não vai jantar porque já está cheio. Passa na casa da mãe, come e fala: poxa, ela não está fazendo comida direito para o meu filho. Então aquilo que a gente passa de informação, seja pelas práticas, pelo que falamos, vai construir uma imagem do nosso marido, vai construir uma imagem da esposa, para os pais de ambos. Isso também vai acontecer muito no relacionamento dos pais com os filhos. Conheci um casal que o marido trabalhava, ganhava um bom salário, na época de metalúrgica, eles tiveram 6 filhos. Aí ele comprava um jogo de sofá. As crianças iam brincar em cima do sofá. Aí ela falava assim: deixa essa porcaria aí, porque daí teu pai chega e vai brigar, vocês estão subindo no sofá. Punha os filhos contra o pai. Bom, resultado, os 6 filhos deles todos, só o último teve amizade com o pai. O casamento terminou depois de 6 filhos, até a parte deles casados. E sempre a mãe falou em relação ao pai desta forma. E por que ela falava assim? Porque ela deixava fazer xixi no sofá, estragava o sofá. Todo ano ela trocava o sofá. Todo ano ela trocava o sofá. Só que ela não conservava as coisas que o marido comprava.
Então, a forma que você fala do seu esposo, até para os seus filhos, você pode pôr eles em amizade ou você vai colocá-los em intriga. Então, a mãe, ela intermedia uma situação, ou o pai intermedia uma situação entre a mãe e o filho, conforme a forma que são achegados, que convivem mais tempo, né? Se o pai fica fora muito tempo, como era o caso desse casal, ele tinha 3 turnos para cumprir. Era 15 dias no horário, 15 dias no outro, 15 dias no outro. Então, quando ele estava em casa, estava dormindo, ele não conseguia estar junto. Eram muitos filhos, não dormia direito, tentava dormir o dia inteiro. Então, ele não estava perto. E a mãe afastava ele dos filhos. Então, aquilo que você leva de informação, né? Minha mãe, por exemplo, ela está a 500 quilômetros de casa. Não dá para eu levar informação. Então, O celular está bem pertinho. né? Agora, se eu pegar no celular, tudo que acontece, hoje em dia, tudo que acontece, a gente tira foto e manda não sei na onde. Só que como a gente tem a ideia de passar para os outros, que a gente sempre está por cima, a gente manda foto bonita, prato bonito, coisa bonita. Mas quando a gente está irritadinho com as coisas que acontecem, a gente vai contar o que está acontecendo no serviço, vai contar o que está acontecendo, né, para a mãe, que era amiga. E você leva informações para as pessoas, que às vezes elas vão usar essas próprias informações contra você. Então a colega do serviço fala assim, deixa de ser boba, você vai ouvir isso do teu marido, desiste dele, que isso, imagina, ele vai estar assim. E a gente vai para conselhos errados, mas por causa da informação que a gente levou errada, que ele deveria ter levado para aquela pessoa. Né? Então, a forma de comunicação e expressão daquilo que nós fazemos vai construir. Então, você quer construir diferente? Eu tinha um casal que ele ficava bravo com a roupa que ela usava. E muito bravo. Um dia eu chamei ele e falei assim, você não gosta dessas roupas? Ela usava bermuda muito justa, então eu detesto, é horrível. Então, você não vai mais chamar a atenção dela. Quando ela puser uma roupa que você gosta, você elogia. Gente, não deu um mês, ela parou de usar as roupas. Isso é fato. Né? Então, a forma que a gente se comunica, a gente vai dizer muita coisa, vai construir. A minha mãe mesmo uma vez falou para mim, ou foi para o Faustinho, falou assim, genro não é parente. Nossa, demorou uns 10 anos que o Faustinho me engoliu essa frase. Eu falei, bem, ela estava brincando. Esses dias que ela passou em casa, aí tem mais ou menos 6 meses, não liga, não? Não, ela não falou brincando. Ela falou, genro não é família. Falou de verdade. Não é. Genro não é família. Falou de verdade. Não é parente. Não é família. Genro não é parente, não é família. Teve muito sentido. É verdade. Só que daí o tempo passou. Minha mãe vinha em casa, ele comprava salame, que ela gosta muito. A minha mãe gosta muito de palmito, minha mãe gosta de costela de porco frito. Então ele sempre fazia aquilo que ela gostava. Vamos comprar o salame, fazer não sei o que, fazer não sei o que. Sem intenção, comprava para agradá-la. Outro dia que ela chegou, ela falou, Faustinho, para de fazer as coisas, senta aqui, vamos conversar. Agora genro não é família. Outro dia ela falou, não, acho que é um beijo, né? Acho que é um beijo. Foi lá, Catuete, escolhe o beijo. Mas não a tratei bem para me tornar parente. Ser humano precisa tratar bem. E uma virtude bíblica é a hospitalidade. Porque ela falou, qual é o seu nome? Cláudio. Você é Filho da Maria. filho da mãe. Meu Deus do céu, que menino lindo. Ô, cara, que alegria. Você é quase meu neto. Eu tô aqui pensando que eu vou dar. Então é o seguinte, tem intercorrência e interferência. O que ela falou, esse desencontro pode ter intercorrência. Interferência. Quando é interferência? Se mora no mesmo quintal, se ela fica com o neném do trabalho, se ele passa muito na casa da mãe dela, passa muito na casa da mãe dele, pode gerar ciúme dela. Se ela vai muito na casa da mãe dela e não vai na casa da mãe dele, pode gerar competição, que ela não gosta da mãe dele. Disputa das mães um do outro. Mas morar no mesmo quintal, morar no mesmo prédio, a sogra vem muito, vai cuidar, vou fazer a comida diferente do meu filho, passar primeiro na casa da mãe, depois passar na esposa. O Adão deu a doutrina: deixará o homem seu pai e sua mãe. Acabou. Unir-se a sua esposa para cuidar da sua própria vida. Mas quando a sogra é bem tratada, pode ser uma conselheira. O Cassandra falou
de levar qualquer coisa, o casal vai ter dificuldades em tratar alguma coisa de ajuste, porque cada um vai trazer a cultura que ela tinha e a cultura que ele tinha, para fazer uma terceira. Os cientistas dizem que essa cultura 2 só vai ser abalizada, estruturada a partir do 5º ano de casamento. Só que 60% dos casamentos se acabam no 3º ano de casados. E não deram tempo de construir esta cultura. E junto com essa cultura vem o ajuste para gerar a afetividade do amor, que a gente fala amor pé no chão. Eles falam que até o 5º ano de casamento. Na perspectiva cristã, eu acho que até o 3º ano dá para chegar a um ajuste muito bom. Mas, gente, quando eu falo em ajuste significa casar, unir e dividir. Unir as diferenças é unir, dividir os sabores para que um sofra menos, unir as conquistas para que os dois sejam felizes, passar a tratar as coisas no plural, ter mais meu carro, meu salário, minha casa. Eu vi uma situação tão triste, um casal muito lindo, e um dia fulano de tal falou, essa casa é minha. Querência dos pais, a casa é minha. E a moça ficou muito lá. Que minha coisa nenhuma? Minha. Eu não tenho nada. Às vezes em casa o José e o João, esse aqui é meu, esse aqui é meu, gente, esse aqui é todo mundo. O que tem em casa é de todo mundo. Não é só meu. Então, o caminho para a gente sanar essa diferença, mas a sogra, se o homem e a mulher, se os cônjuges estão fazendo uma cultura a 2, para a sogra ele ainda é meio estranho a cultura, não está ainda ajustado. A sogra dele, os dois são meio estranhos. E quando os dois ficarem bem, se ajustarem, perdendo alguns pontos, é como o Naldo canta, quem não perder não ganha no casamento. Tem que ceder aqui, ceder ali. Quem é que fala mais, fala muito? A mulher. Se a mulher fala de 7 a 14 palavras, ela tende a falar demais. Quando ela fala demais, não dá tempo de ouvir o marido. Toda mulher tem que parar de falar. Para agora para ouvir. Não é para de fechar a boca. Para agora, porque falou o suficiente e agora dá tempo para ele ouvir. Ele fica... O homem é muito racional. Olha, e é mesmo. O homem só usa de 7 a 4 palavras. E tem um monte de homem sanguíneo que fala demais. Porque é média. Eu só falo uma vez. Se ligar em casa e falar, tá tudo bem, não pergunta da Sandra, você vai me agredir. Porque ela está dentro do meu tudo. Perguntar aí, José. O José está dentro. Liga pra ele, tá? Tá certo? Então, se não tiver tempo de falar, fala comigo. Liga pra mim, Faustino, como é que tá? Tá tudo bem. Acabou. Não tem nem perguntação, também tá bem. Agora liga pra mim, você vê. Se ligar pra ela, nunca vai ficar bem. Ela vai ficar um ano inteiro. Gente, nós temos que racionalizar. Fala. Tá certo? Para que haja tempo do homem se colocar também. Verbalizar. A sogra espera que a filha esteja bem. E se o casal está indo bem, como a Sandra falou, por que você chama um padrinho para o casamento? Qual é a função de padrinho no casamento? Auxiliar. Então não chame padrinho, você que é solteiro, não chame padrinho porque ele pode te dar uma casa, uma geladeira. Chame padrinho que tem estrutura para te aconselhar quando você precisar. Porque os padrinhos do casamento são pessoas que serão conselheiros quando você precisar. Então, nos primeiros anos de casado, não convide ninguém para almoçar em sua casa. No máximo, os padrinhos, raramente sua sogra ou seu sogro. Você tem que ter um tempo para vocês, para construir. Talvez chegue um pastor para conversar um pouco, se o pastor tiver estrutura. Se for aquele que só grita, que vê demônio em tudo, nem chame, que vai para todo lugar. Não vai ver demônio em tudo. Mais alguém fazer alguma pergunta? Mais alguém? Fala. Pastor, eu tenho 3 jovens em casa, né? E eu estou tendo conflito com eles em tarefas de casa. Conflito? Em tarefas de casa. Eles Certo. estão construindo. Porque eu sempre fui aquela mãe que sempre fiz. Nunca ensinei a amar Deus. Hoje eu quero dar essa responsabilidade e eles não querem.
física responde, o todo corpo em movimento tende a estar em movimento. Ela está inércia, tende a estar inércia. É uma lei da física. O culpado é a inércia. Eu vou dar um exemplo. Uma tia minha era casada, trabalhava e o marido também trabalhava. E quando ele chegava, ele deixava a meia, conforme ele ia entrando em casa, ele deixava o sapato, a meia, a camiseta, até chegar no banheiro, né? Depois ele voltava, deixava a toalha, não sei o quê, pegava a roupa e deitava. Aí ela tinha que passar pela casa toda recolhendo roupa para lavar a roupa no sábado e fazer o que precisava. Aí ela falou para ele, olha, a partir de agora, toda a roupa que tiver no cesto eu lavo. Aqui não tiver, vai ficar sem lavar. E assim ela fez. Primeira vez, ainda ele tinha roupa no guarda-roupa. A segunda vez, ele começou a sentir falta. A terceira vez, ele explodiu. Ela falou, agora você põe, né? Quando puder, quando for lavar, que lava tudo junto, a gente lava. E ele foi aprendendo. Quer dizer, talvez você vai achar algum meio, né? Se a gente, muitas vezes, a gente quer que o marido troque uma borrachinha de torneira, aí espera, não sei o que, você quer logo, você quer pra onde? Você usa a torneira. Aí você vai e faz. Aí tem que fazer um não sei o que de chuveirinho lá, um parafusinho, o ganchinho que caiu. O marido demorou, você pega, vai lá e faz. Você está ensinando ele a fazer. Então tenha calma, pede e espera. Pede e espera. Então, aí você vai fazer, vai ficar cheia de coisa, e depois vai falar, meu marido é mole, meu marido não faz, meu marido... Aí você vai achar ruim. Já viu o casamento de uma amiga que trabalhava comigo? Assim. Ela saía fazendo tudo, depois reclamava que não fazia nada, mas ela não esperava o tempo dele. Ela não tinha paciência para isso. Bem, gente, o que a gente não fez certo do início, a gente tem que insistir um pouco mais para dar certo. Existe uma teoria do erro e acerto, existe a metodologia de estudo a mais válida, que é o método da repetição. Então a senhora vai estar reunida de novo, dizer o tanto quanto a senhora se cansa e vai dizer, diga para eles algo que eu vou falar, que uma coisa fora de lugar na casa equivale a 5 toneladas de tensão emocional e física para quem cuida da casa. Uma coisa só fora do lugar. E quando cada um, são 3, só distribui esta vez, cada uma a sua parte, a senhora vai sofrer, ou uma das crianças que mais ajudar vai sofrer menos, e vocês vão ver melhor. Essa tensão vai gerar enxaqueca, dor de cabeça, irritabilidade, vai gerar insônia, vai gerar raiva, vai gerar ódio. E pode alterar a pressão arterial, tá certo? Vai gerar um certo de transtorno, uma tensão. Se ela arruma a casa, alguém vai, a senhora vai achar um resto de sopa lá no sofá. Sopa azeda no outro dia. Então, conversar de forma realística, porque eles não aprenderam o tempo todo. Fazendo, agora vão aprender através da reunião, vai repetir essa reunião várias vezes, até que cada um comece a se responsabilizar pelaquela tarefa que é só dele. A senhora fazia tudo para todos. Agora, 4 vão fazer para todos. Vai ser melhor para a senhora e eles que daqui a pouco vão ter a própria vida deles, vão aprender agora para fazer depois. Tá certo? Agora, gente, sogra, ou qualquer relacionamento, se conquista a partir de uma forma humilde e respeitar a pessoa. Cada um tem a sogra que tratou. Você tratar bem a sua sogra, Dona Raquel teve infância difícil, a mãe da Sandra, e não sei, só tem nora, não sei se era bem ou não, e na cultura dela, ela é muito inteligente, na concepção dela, genro, ou nora não é parente da família. Até que ponto é? Às vezes é mais do que um filho. Que tem filho que cuida mais da sogra do que o próprio filho, como o pai da Sandra cuidou de todas as avós. Cuida, sabe? E quando o genro é humilde, ele vê na sogra uma mãe. Ela pode tornar uma mãe, uma pessoa dócil, tornar uma mãe. Agora, se for bater de frente, gente, nenhum relacionamento vai ficar bem. Vai dar certo. Mas pode falar. Pastor Faustino, nós vemos hoje muitas mães que tiveram
filhos e filhas de mais de um casamento. Essa questão dos filhos darem mais atenção a um do que ao outro, ou seja, no caso, pai ou mãe, vice-versa. Nós podemos entender que quando um tem mais atenção do que o outro, é uma forma de vingança dos filhos, ou nós podemos considerar essa pessoa como um doente emocional, já que ele é gerado de uma mãe e não de um pai? E muitas vezes os filhos ou filhas, eles dão mais atenção a um do que ao outro. Bom, os filhos dão ou recebem mais atenção? Então, eles dão. Porque na maioria das vezes os pais também não, por eles estarem casados. Os filhos dão mais atenção a um dos pais? É isso? Sim. Bom, se tem 2 filhos nascidos da mesma mãe e tem um que é enteado. Sim. Esse enteado recebe menos afeição dos outros irmãos. Sim. Bem, de forma racional é normal. Porque de alguma maneira ele é meio estranho na família. Ele é enteado. Eu fui. Nossa mãe faleceu muito cedo e nós tivemos uma madrasta. E a palavra madrasta soa, não é? Soa. Mas ela era solteira, ela não teve filhos. Eu me dei bem com a minha madrasta. Outras minhas irmãs não se deram tão bem. Depois ela teve filhos e tão normais. Temos algumas irmãs nossas, por parte de pai, que são tão irmãs como nossas irmãs. A Zefinha, minha irmã muito querida, Socorro. Mas pode acontecer sim, é um pouco de ciúmes. Primeira coisa que entra é ciúmes. Um filho adotivo e tem um filho normal, um filho biológico. Filho adotivo. E às vezes, por piedade, vamos dizer assim, vamos ser piedosos. Por piedade ou por pena, os pais devotam muito cuidado ao filho adotivo do que o filho legítimo, o biológico. Mas isso acontece também entre filhos legítimos. Tudo bem. Às vezes uma afinidade maior dos pais com Não, mas aí é uma coisa normal. É uma coisa... Por quê? O filho pródigo e o irmão dele. Qual era o melhor filho? o pródigo. Falou o pródigo? Qual era o filho mais obediente? Mais velho. E qual é o melhor? Qual é o pior? O desobediente ou o obediente? Você falou que o melhor filho era o filho pródigo? Ele era melhor? Mas ele era mais desobediente? O melhor. Você está provocando. Não, te fala sério. Qual é o melhor filho do senhor? Eu não tenho como avaliar isso, não. Mas não tem neutralidade. Porque, assim, Não, melhor ou pior, aos olhos do pai não tinha melhor ou pior, tinha filho. Né? Sim, não importa. Mas em termos de comportamento, qual é o filho mais obediente? Se a gente avalia o melhor filho que obedece, qual era o melhor filho ali? Em tese, assim, numa ortodoxia era. Só que, qual era o mais infeliz deles? O que saiu ou o que ficou? Que saiu. Não, O que tá em ficou. casa. O que ficou era mais infeliz. Ele era infeliz. Ele nunca comeu um cabrito com os colegas. Era dono de tudo. Filho, tudo é teu. Ele é tão mesquinho, tão quadrado. Mas os dois eram ruins. Não era mal porque ele pessoa fazendo do pai, e o outro era perturbado porque era desviado dentro da própria casa. A culpa era de quem? Do primeiro ou do segundo? Ou era do pai? Talvez do pai. A culpa era do pai, só que é miserável. O pai era rico. O pai era bondoso. Ronaldo, calma, Ronaldo. Ele era tão bondoso que perdoa, que gastou tudo, recebe com festa. O pai era tão bondoso que disse que porque estava em casa que tudo era dele. Você pede perdão para ele, Ronaldo. Calma aí. Arrebentar com esse pai tão bondoso, né? Gente, esse pai representa Deus. Tem gente na igreja, nunca saiu dela, nunca se converteu de verdade, nem que se desviou, vê que o mundo não serve. Eu acho que entra. São indivíduos, o pai deu a mesma criação para os dois, cada um.
A mesma criação que o pai dá não é a mesma que cada um recebe, porque tem a sua estrutura psicológica, a personalidade diferente. Não existe educação igual para dois. O pai dá a mesma coisa, mas um recebe de acordo com a sua perspectiva, com a sua psicologia, sua estrutura, seu pensamento, seus sentimentos, a forma de ver a vida. Mas provavelmente começa pelos ciúmes. Ele é como se fosse um intruso. Recebe o pai, o trata bem e os irmãos passam a ter um certo ciúme dele. Tem um exemplo na Bíblia que é Jefté, né? Que todo mundo desprezava, teve que ir embora. Na hora de guerra ninguém tinha coragem e foram chamar. Ah, mas vocês me desprezam e agora me chamam. Não vem, porque Deus está contigo e tal e tal. Mais alguém? Bem, na perspectiva de Deus, somos a família que tomamos nomes do céu. E cada um pode melhorar a sua família melhorando a si mesmo. E pergunte, como é que eu tenho sido como membro da unidade familiar a qual eu pertenço? Pense se você pode melhorar. Eu melhoro todos se eu melhorar as partes. Todas as partes melhorarem, vamos melhorar o todo. E não vou ficar bem na igreja se eu não ficar bem, não estiver bem como família. É um pouco de ilusão. Vou ser muito religioso se eu me esforçar para estar bem na igreja e não estar bem enquanto família. Porque o lugar mais sagrado do mundo não é púlpito. O lugar mais sagrado do mundo. Eu estou falando de forma definitiva, quem quiser contestar, arrume argumento, porque é bem difícil brigar comigo. Arrume argumento, porque o lugar mais sagrado geograficamente do mundo é a cozinha das nossas casas, e na cozinha, à mesa, tomamos nossas refeições e podemos profetizar um para o outro ou não. Púlpito é consequência disso. Se eu não for crente em casa, púlpito não tem um sentido. Se eu não puder orar o Pai Nosso com a minha esposa em casa, eu olhar nos olhos dela, meu e dela, Pai Nosso, meu e dela, orar com meu filho, meu e dele, orar com meu irmão, meu e teu. Eu não posso nem chamar Deus de Pai. Porque Deus só é pai de quem é filho. E quem vive o tempo todo recalcando, massacrando, humilhando o outro ou a outra, não pode se dar na condição de filho ou filho de Deus. João fala coisa ruim para quem vive assim. O apóstolo, já nascer do Espírito. Mas você é filho e filho. E se é filho, buscar as coisas de cima do Cristo, está. Mais alguma pergunta? Deus abençoe a todos vocês, todas vocês. Vamos orar. E o pastor vamos encerrar com esse tema aí. E vamos agendar outro momento para a gente dar oportunidade. Eu achei que eu ia conseguir falar sobre todos os tipos, mas eu quero marcar um encontro para a gente falar de tipo de pessoa. Começando por alguns tipos, parece que é 6 tipos de esposa. E tem 3 tipos que você não deve ser. 3 tipos de marido. Tem 3 tipos que você não deve ser. E se for divertido, vai ter que se converter. Senão não constitui o rol da família de Deus, quando outros tomam o nome no céu e na terra. Tá bom? Pastor Edson, deixa aí, faz uma oração aqui, e na sequência os pastores vai cantar um louvor, estamos encerrando.